Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho, que ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna do amor, a fortuna da fé, que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar nesta casa planetária e levar para a eternidade nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem e atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui de forma virtual, interagindo, falando sobre o Evangelho de Jesus, levando reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Hoje eu quero trazer o tema que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros. Esse tema está no Evangelho de João, no capítulo 13 do Evangelho de João, que é o Evangelho em que Jesus está na fase derradeira dele, na passagem que ele teve aqui nesta casa planetária, como o ser de maior luz que já pisou no nosso planeta e que deixou ensinamentos eternos e que já duram milênios. Nesta passagem do Evangelho, Jesus revela que vai ser entregue por um dos discípulos. A história é bastante conhecida, né? Ele entrega o pão, ele diz para quem ele vai compartilhar o pão vai lhe trair, e ele compartilha, ele entrega o pão para Judas Iscariotes. Ele fala, logo depois que entrega o pão, Judas se manda para entregá-lo para os soldados romanos, né? Jesus fala para ele, cumpre o que você tem que cumprir, cumpre logo, e acontece isso. E nessa passagem do Evangelho é que Jesus lava os pés dos seus apóstolos. Isso acontece na véspera da Páscoa, até hoje é um rito bastante conhecido. Jesus faz isso, indica isso como um ato de amor maior, como um ato de abnegação, como um ato de dedicação, como um ato de humildade, como um ato de devoção. Tanto é que Simão Pedro, que vai negá-lo 3 vezes antes que o galo cante, também é uma parte que está no Evangelho, e ele não quer, ele em princípio não quer que o mestre lave os pés dele, e ele tenta entender porque o mestre está fazendo aquilo, e aí o mestre dá essa explicação, que quando ele não estiver mais, ele diz que em breve ele não estará mais, que aquele exemplo fique para os discípulos, que é o exemplo de um ajudar o outro, de um se dedicar ao outro, de um compreender o outro, de um fazer o que for possível para o seu semelhante. E ele faz aquele ato de lavar os pés dos seus discípulos com essa intenção e dizendo para eles repetirem isso para com as outras pessoas, em especial para com os mais necessitados. Jesus ali faz uma demonstração de amor muito clara, muito objetiva. E quase no final desse capítulo 13 de João, Jesus nos traz uma nova lei, um novo mandamento que vem acrescentar todos os demais, que é um mandamento de amor. Jesus diz o seguinte: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros,
como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, Jesus traz o mandamento maior, que é o mandamento do amor. Não é o amor vulgar, o amor material, o amor que muitas vezes procuramos enquanto estamos encarnados aqui na nossa passagem terrestre, mas um amor maior, um amor mais amplo, um amor que todos nós temos, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8 desse capítulo, é descrito que é aquele amor que vem da germinação, que Deus colocou em cada um de nossos espíritos quando nos concebeu. Ou seja, é um amor que a gente já traz na nossa essência, mas que cabe a nós desenvolvê-lo, ampliá-lo, que cabe a nós fazê-lo realmente existir, que é aquele amor do exemplo que Jesus nos traz quando lava os pés dos seus discípulos. É aquele amor impregnado de caridade, impregnado de compreensão, impregnado de compaixão. Nesse mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um ensinamento muito sutil que diz que todas as pessoas, todos, absolutamente todos, o item trata como inclusive os malfeitores, eles amam alguém ou alguma coisa. Muitas vezes esse amor não é nem a uma pessoa, não é nem a um humano, é a um animal de estimação ou a alguma coisa, como o próprio Evangelho trata. Evidentemente, quando a gente ama alguma coisa em detrimento de uma pessoa, em detrimento de um ser vivo, nós estamos fazendo uma deturpação do amor genuíno, nós estamos fazendo uma deturpação do amor que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou. Nós estamos sendo absolutamente materialistas, estamos indo de encontro, estamos chocando com os ensinamentos do Evangelho. Mas a essência é, nós temos em nós esse amor, nós temos em nós esse germe, essa germinação, essa situação que pode se transformar se praticarmos o amor genuíno, se praticarmos a caridade, se praticarmos a atenção, se formos ao encontro das necessidades dos nossos semelhantes, procurando atendê-las. E, como eu estava dizendo, todas as pessoas têm, por mais malfeitores, por mais criminosos, por piores que sejam, têm esta situação, porque ela está na essência da criação de cada espírito. Aqui na Terra, nós temos a possibilidade de desenvolver esse amor, de entender como isso funciona para aproveitar na eternidade do nosso espírito. Inclusive, o próprio Evangelho nos traz que uma das razões de Deus permitir que tenhamos no nosso mundo, no nosso universo, pessoas más, pessoas que fazem barbaridades com outras pessoas, é exatamente para aprendermos com esses exemplos reversos, para crescermos com isso, para evoluirmos com essa situação de violência, de diferenças sociais, de desagregação que nos cerca dentro do estágio do nosso espírito e do estágio desse planeta, para que possamos exatamente praticar o amor que o Evangelho nos ensina, que Jesus deixou, que Jesus deu como exemplo enquanto esteve entre nós, e consigamos com isso fazer o aprendizado necessário, que cada um de nós já tem a essência
para desenvolver isso. Evidentemente, esse amor, e o Evangelho também nos ensina isso, ele passa principalmente por extirparmos da nossa vida, por tirarmos da nossa existência, por mais complexo que seja, e o Evangelho também diz que é complexo, o egoísmo, ou seja, olharmos para o nosso próprio umbigo, olharmos para nós mesmos, para os nossos prazeres, as nossas vontades, as nossas coisas, e com esse egoísmo encobrirmos ou prejudicarmos as necessidades dos outros irmãos. Isso devemos combater com todas as nossas forças. E o Evangelho já prevê que não é fácil fazê-lo, que não é simples fazê-lo, que isso vai de uma necessidade, vai de um esforço, de estarmos absolutamente atentos, de orarmos, de entendermos o Evangelho de Jesus, praticando o bem na sua essência maior, na caridade, no amor ao próximo, como amamos aquelas pessoas que são mais queridas, de entendermos que como nós somos imperfeitos, tantos outros irmãos, todos os nossos irmãos o são, raríssimas exceções são as pessoas que aqui nesse estágio terrestre alcançam um nível de perfeição, de compreensão, que pode se dizer que já são num nível mais evoluído, mais avançado do progresso espiritual. Mas o Evangelho diz que podemos perseguir, podemos seguir esse caminho nas coisas essenciais do nosso dia a dia, entendendo aonde podemos ajudar os nossos irmãos. A gente sempre enxerga essa situação na parte mais material do nosso relacionamento humano. Evidentemente, se temos condição, evidentemente que é uma situação importante nesses momentos de pandemia que ainda vivemos nesse final de mês de abril do ano 2021, em que as pessoas estão sendo muito necessitadas de alimentos, muitos brasileiros e muitas pessoas no planeta como um todo passando fome, passando necessidades. É evidente que essa ajuda material é importante, mas também a ajuda do conforto, a ajuda da amizade, a ajuda de, mesmo que virtualmente, estendermos as nossas mãos, estendermos os nossos corações para dar atenção a quem precisa. Esse é o amor, o ensinamento, o novo mandamento que Jesus nos trouxe, que Jesus nos deixa nesse capítulo 13 do Evangelho de João, com a compreensão ou com a indicação de que temos condição de alcançá-lo facilmente. Precisamos vencer acima de tudo o egoísmo, precisamos vencer acima de tudo o orgulho, a honra exacerbada, o desprezo com as pessoas, esses irmãos do egoísmo que tanto atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos estar atentos, alertas a isso e trabalhar ao encontro do motivo para o qual viemos nesta casa planetária, que é praticar o amor genuíno a tudo e a todos. Eu costumo contar uma história que eu ouvi numa palestra há muito tempo atrás. Me desculpe, eu já não me lembro a autoria de quem eu ouvi essa historinha. Então, desculpem eu estar plagiando alguém, mas eu sinceramente não me lembro, senão citaria. Que é uma história que vem bem ao encontro do quantos momentos bons, quantos momentos importantes, quantos momentos de satisfação a gente tem aqui nesta casa planetária e a gente não as observa, que a gente não se apropria delas e a gente só vê as coisas ruins. E nesse momento de pandemia que ainda vivemos,
e com o noticiário focando nisso, noticiário televisivo, da imprensa escrita, dos rádios, enfim, das rádios, enfim, geral, a gente muitas vezes foge do foco, do amor essencial que a gente tem aqui nesta casa planetária. Mas a história era de um camarada que gostava de fazer esportes mais radicais, enfim, e gostava de fazer isso sozinho, ia para lugares ermos, ia para lugares afastados fazer o esporte, fazer a atividade que ele gostava. Em determinado momento ele está fazendo esse esporte, está lá meio que contemplando a natureza, e de repente ele vê que vem um grande urso ao seu encontro. Claro que ele fica assustado, ele não poderia enfrentar aquele grande urso, ele não tinha nenhum armamento, ele não tinha nada em mãos que pudesse combater, e ele começa a se afastar, e o urso vem vindo ao seu encontro, e ele chega a um desfiladeiro. Quando ele chega a esse desfiladeiro, o urso já numa distância razoável, já quase que o alcançando, ele olha para trás e ele vê que o desfiladeiro é meio grande, é meio longo, e ele vê lá um riacho, um pequeno veio de água correndo, e ele começa a calcular que se ele se atirasse, ele conseguiria mergulhar, ele não sabe a profundidade daquele riozinho que passa ali, o urso se aproximando, ele fica naquele desespero, e o urso chega numa distância tal que ele acha que a melhor coisa que ele pode fazer é se atirar para tentar alcançar, para tentar sobreviver na profundidade daquele riacho. Quando ele faz isso, ele no meio do caminho encontra um galho, se agarra naquele galho, fica meio desesperado, o urso tentando pegá-lo, aí ele já está um pouco mais próximo do riacho, ele fica avaliando a profundidade daquele riacho, ele olha para o lado e ele vê um morango. Mas não era um morango qualquer, um morango lindo, um morango que ainda corria aquela gota de orvalho da madrugada, enfim, no amanhecer maravilhoso que ele estava contemplando antes de ver o urso, antes de encontrar o urso, e ele num esforço enorme ele consegue pegar aquele morango e come aquele morango. E realmente era o melhor morango. Era um néctar, era o melhor morango que alguém poderia ter. Aquele morango na textura ideal, com uma doçura maravilhosa, e ainda aquela gota de orvalho dando um sabor ainda melhor, ainda maior para aquele morango. E certamente alguém vai perguntar, mas caramba, mas e o urso? Mas e o riacho? Vai dar ou não vai dar profundidade? E o morango? E os morangos que a gente tem na nossa vida, na nossa existência, ou a possibilidade de pegá-los e distribuí-los e compartilhá-los e tê-los nos momentos da nossa existência. Quantas vezes a gente deixa de olhar os morangos para olhar os ursos e olhar os riachos? Quantas vezes a gente tem condição de dividir o amor fraterno, o amor da caridade, o amor genuíno que Jesus nos trouxe, nos ensinou, porque estamos preocupados com os ursos e os riachos da nossa existência. E é essa a oportunidade que temos enquanto encarnados, de olhar esses morangos, de repartir esses momentos, de levar os morangos para as pessoas que precisam, para as pessoas que podemos ajudar. E insisto, o Evangelho nos ensina, nós temos isso na nossa essência, nós fomos criados, concebidos no nosso espírito, com esse germe, com esse momento de amor que podemos expandir, que podemos levar a todas as pessoas que necessitam. E aí, na ampliação do nosso círculo, tratar todos os nossos irmãos, todos, absolutamente todos, como verdadeiros irmãos, sabendo, como diz o Evangelho, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mesmo as pessoas que cometem erros, sejam os piores erros do mundo, elas terão os seus acertos com Deus, elas terão os seus acertos no momento oportuno.
então vamos procurar ajudá-los como podemos. Talvez essa ajuda seja a ajuda de estender a mão dentro do Evangelho de Jesus. E nós não temos a capacidade, não somos nós que temos que perdoar os erros dessas pessoas. Elas vão acertar as suas contas no momento que tiverem que acertar. Então nós não estamos simplesmente perdoando ou simplesmente aceitando o erro do tamanho que for de quem quer que seja. Nós estamos procurando levar a palavra amiga, o consolo, a ajuda da melhor forma possível para essas pessoas e para todos os que precisam, para os milhares, milhões de necessitados que precisam de alguma situação, de alguma salvação, de alguma coisa que possa acalentar a sua dor, o seu frio, a sua fome, a sua falta de palavra amiga, a sua falta do Evangelho de Jesus que possa tranquilizar o coração desse irmão. Esses são os morangos a serem repartidos, esses são os verdadeiros morangos que podemos pegar e podemos distribuir e podemos sorver para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento, para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para essa casa planetária. Vamos refletir sobre isso. Vale a pena ler o capítulo 13 do Evangelho de João. Ele faz parte daquela história que a gente vê nos filmes, que a gente vê em vários momentos da nossa vida. Vale a pena conhecer e vale a pena ler o capítulo 11, os itens 8 a 15, mais ou menos, que fala desse amor essencial, desse amor que o nosso espírito está criado, que o nosso espírito está concebido, que o nosso espírito possui para que possamos nos desenvolver. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 8, mais ou menos até o item 15, faz bastante esclarecimento sobre isso. Vale a pena ler, recomendo a todos fazê-lo. Mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por termos ouvido um pouquinho do seu Evangelho, termos tido algumas dicas de onde pesquisar, de onde procurar para que possamos aprofundar o estudo e que com esse estudo possamos estar atentos, alerta, estarmos conscientes do nosso papel enquanto encarnados e do quanto podemos fazer a diferença para o nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja. Ok, meus amigos, mais uma vez foi um prazer ter estado com vocês. Mais uma vez agradeço por terem me ouvido. Espero encontrá-los outras vezes, se for possível, pessoalmente ou dessa forma virtual. Muito obrigado pela atenção. Lembrem-se desse mandamento que Jesus nos traz no seu Evangelho, o mandamento de entendermos o quanto nós devemos amar, da forma que Jesus nos ensinou aos outros e o quanto isso pode fazer a diferença para o nosso desenvolvimento espiritual e para o bem do nosso planeta. Que assim seja. Até a próxima.